Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. E vou falar alguma coisa a respeito dessa mulher, a Ludmilla Feber, tá? Mas eu vou falar uma coisa não referente a ela diretamente, mas o que está envolvido com ela, tá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? Quando se fala de música gospel, tá? Eu quero que você entenda isso de uma vez por toda, tá? E que você fale isso para todo mundo. A música gospel, tá? Ela é controlada por uma seita chamada Templários, tá? Ok? Que é uma seita terrorista, tá? Que financia bandidos de bairro, de morro e de ponto de música alto, tá? Ok? Uma seita terrorista, tá? Inglesa, tá? Ok? É a seita que fez a conspiração da Segunda Guerra Mundial, tá? Aquele ditador da Segunda Guerra Mundial, ele era templário, tá? Ok? E também essa seita também fez a conspiração da ditadura militar aqui no Brasil, tá? Você pense que se aquela ditadura, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, que aquela ditadura ali, ela não foi derrubada, tá? Consegue entender? Eles estavam, aquela conspiração não foi para fazer aqui do Brasil uma dominação semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas aquela conspiração foi para derrubar aquele líder que se chamava Getúlio Vargas, tá? Foi uma conspiração que fizeram primeiro com os esquerdistas em cima dele, aí ele estava querendo se livrar daquelas intrigas, aquelas conspirações que estavam fazendo contra ele, tá? Ou seja, esses artistas, tá, brasileiros, esquerdistas, que você sabe muito bem que faziam música na época da ditadura, eles estavam fazendo músicas para ofender mesmo, para derrubar o ditador, tá? Sim, o ditador não. O Getúlio Vargas não era um ditador, tá? Eles estavam fazendo músicas para derrubar, tá, o governo do Getúlio Vargas, antes da ditadura. O que aconteceu? Quando isso aconteceu, ele buscou influência dos militares. Aqueles militares que entraram ali, naquele governo ali, eram militares templários, ou seja, a mesma seita que financiava os esquerdistas para derrubar ele. Quando entrou aquele grupo ali no governo, entrou o mesmo esquema dos esquerdistas, e então eles conseguiram, pelas duas forças ao mesmo tempo, tá? Pelas duas forças derrubar o Getúlio Vargas, tá? Porque eles estavam usando o Getúlio Vargas para tirar o esquerdismo, tá? E ao mesmo tempo os esquerdistas derrubando ele do governo, tá? Consegue entender? Aqueles militares que entraram ali para fazer a ditadura, na verdade estavam trabalhando contra ele também, tá? Preste atenção. E é essa prática de magia negra anunciou. Poxa, mas os esquerdistas são financiados sim, ok? Porque os esquerdistas, eles fazem o serviço contraventório desse esquema, tá? Os esquerdistas são financiados para fazer a parte contraventória, enquanto que os caras da direita são financiados para fingir que eles estão fazendo a parte legal da conspiração. Consegue entender? Por exemplo, é como se eu tivesse aqui leis na minha mão, e eu uso as leis para fazer conspirações, para incriminar pessoas. Da mesma forma que eu financio bandidos que agem ilegalmente para eles cometerem contravenções, e ainda finjo que não tem nada a ver com esses indivíduos aí, tá? Ok? É isso daí. A música evangélica, tá? Eu quero que você entenda e aprenda a delatar, tá? Que você delate que as músicas evangélicas, tá? São usadas para você ser isca, tá? De conspirações, tá? Ouvir música, comprar música evangélica, dar audiência a cantores evangélicos, tá? Ok? Tá? Quando eu citei o nome dessa mulher aqui, e eu postei o Twitter lá que eu fiz a versão da música dela, na mesma hora praticaram magia negra no meu olho. Os evangélicos, tá? Eu já falei pra você que os evangélicos são financiados para roubar que nem bandido, tá? E aí eu vou falar uma coisa sobre essa mulher aí, preste atenção. A primeira coisa a respeito dessa mulher, a Ludmilla Feber, é o seguinte, tá? As músicas dela foram todas espoliadas, tá? Sim, essa mulher teve o trabalho dela todo espoliado. Isso daí foi lá para 2005, assim, ó. Depois de 2005, tá? Passaram a mão em todas as músicas dela, vazaram todas as músicas dela na internet, porque o marido dela estava fazendo uma campanha contra a pirataria. Ele estava fazendo uma campanha contra... Tudo isso aqui é meu, exclusivo, tá? Você nunca viu ninguém falando. Se fui eu que falei, é só eu que falo. Ele estava fazendo uma campanha contra a pirataria. Por quê?
Porque esse esquema da pirataria que estavam fazendo é um esquema financiado pelos próprios grupos que estão acima, tá, desses grupos evangélicos. Quando eles controlam, o que acontece é o seguinte, por exemplo, vou explicar, por exemplo, o exemplo da MK Publicitar. Preste atenção que é esse o assunto, tá? Tem tudo a ver com o que eu quero falar para você. A MK Publicitar, por exemplo, é uma empresa satânica e templária, como eu falei. No caso, eles já trabalham diferente. Quando eles na verdade, a MK Publicitar é o seguinte, é como se fosse 50% deles é independente. Os outros 50% eles compram influência. E aí o que acontece? O que eles não compraram de influência, o que eles não fazem à vontade desse esquema aí, o grupo que controla eles traiçoeiramente joga pessoas para prejudicar eles, E então eles vão e aumentam as influências deles. Aí eles começam a trabalhar para prejudicar você. Eles começam a trabalhar para te roubar, tá? Para roubar o que é seu e produzir músicas satânicas, tá? É isso daí que a MK Publicitar. As influências que a MK Publicitar tem, tá? São influências satânicas mesmo, tá? Ok? Então essa empresa promove adultério de mulher, espólio, plágio, tudo é de todos, nada é de ninguém. E na cara de pau, tá? Uma das coisas que eles fazem está registrado lá nos dossiês, tá? Eles se sentem assim como se eles tivessem o direito mesmo de roubar você, tá? Quando você faz alguma coisa, quando você tem alguma coisa, você diz, olha, isso aqui é meu. Eles se sentem no direito de roubar aquilo ali e de derrubar o que é seu. Por exemplo, é como se você tivesse uma banquinha na rua e estivesse trabalhando como camelô. Eles se sentem no direito de chegar ali e derrubar o que... O que é isso aí que você está fazendo aí? E chegar e derrubar o que é seu, assim, tirar você dali. Eles fazem isso, tá? Ok? É isso daí que eu sou vítima por 20 anos, tá? Ok? São verdadeiros animais, tá? Esse pessoal da MK Publicitar, tá? E agora eu vou falar algumas coisas aqui muito importantes. Aí o que aconteceu? Nesse período de 2005 e diante, essa mulher teve as músicas dela todas espoliadas. É exclusivo isso que eu estou falando aqui, tá? Ninguém nunca falou, tá? Ela teve as músicas dela toda vazada na internet. Por quê? Porque ela estava fazendo uma campanha contra a pirataria e isso daí é patrimônio dela, tá? Ok? Significa o seguinte, a MK Publicitar trabalha tanto na linha da avareza, tá? Deles enriquecerem, encherem o cu de dinheiro, tá? A MK Publicitar é uma empresa, tá? Extremamente gananciosa, tá? Mas extremamente mesmo, tá? São extremamente gananciosos. Da mesma forma que eles trabalham ao mesmo tempo com esquema de espólio, tudo é de todos, nada é de ninguém. Canalhas mesmo. Eles tanto são ambiciosíssimos mesmo com a questão do dinheiro, tá? Quando também eles trabalham para destruir o que é seu. Mas essa ambição que eles têm não está fora, tá? De todo esse esquema. Consegue entender o que eu estou falando? Por exemplo, eles só vão ser atacados por um grupo pobral, um grupo bandidal, se eles não estiverem trabalhando para prejudicar vocês. Ou então se o enriquecimento deles não estiver passando um montante para esses criminosos aí que eles vão ser incomodados, tá? Consegue entender? Uma casta de criminosos que são financiados por essa seita aí, tá? No caso, então por que a Ludmilla Febre? Ponto, presta atenção para você entender, tá? Só quem mostra essas coisas para você sou eu. Então por que a Ludmilla Febre foi vítima dessa conspiração, deste espólio? Porque ela era dona de uma produtora independente, tá? Sim, todas as músicas dela faziam um maior sucesso, tá? E ela não era da MK Publicitar, ela até saiu de lá. E ela tinha uma própria produtora, tá? Ok? Claro que você tem que entender que ela era bem sucedida porque ela era pastora, tá? Ela era casada com um cara que era pastor. Aí tinha uma igreja, tinha várias pessoas participando, tinha dinheiro de dízimo nisso daí, tá? Por quê? Porque para uma pessoa ser empreendedor da música, tá? É muito caro, entendeu? Custa muito caro para isso daí, tá? Ok? Por exemplo, o R.R. Soares, ele pode lançar um cantor facinho. Ele mesmo pode se lançar, por quê? Porque são bilhões de dinheiro que o R.R. Soares come de vocês, tá? Ok? Consegue entender? Pode ver que a empresa que mais produz música, tá? Que mais produziu música é a Igreja da Graça. Aí, até mais do que a MK Publicitar. Jorge, mas você tem que entender que as músicas da Igreja da Graça são as maiores porcaria, uma porcaria atrás da outra. Isso é verdade. É isso daí mesmo que eu queria falar. Mas o lance é que, a despeito de ser a maior porcaria o trabalho da MK Publicitar,
eles produzem numa escala tão grande, tá? Por quê? Porque eles têm bilhões em dinheiro. Então, por exemplo, essa mulher, quando ela conseguiu fazer uma produtora para lançar os próprios CDs dela, isso daí corrói de inveja, tá? Os grupos que estão acima da MK Publicitar e os bandidos que ganham dinheiro para roubar em função disso daí. Então essa mulher foi vítima de extorsão, tá? Ok? Eles extorquiram o trabalho dela todinho na internet. Pronto, presta atenção. E aí ela se dava com aquele pessoal da MK Publicitar. Ela morreu de câncer, não foi? A Fernanda Brum, Eichla, todo esse pessoal aí, eles têm influência para praticar magia negra em quem eles quiserem. Vou até falar uma da Fernanda Brum aqui para você, que é exclusiva, só quem mostra para você sou eu, tá? Quando chegou em 2014, até 2014, a puta Fernanda Brum, tá? Ela não tinha tanta influência satânica não, tá? Sim, você nunca viu essa mulher usando o símbolo do olho do cu de Horus antes de 2014. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ela se encheu de tanta inveja, essa mulher se encheu de tanta inveja de mim, foi isso daí mesmo, você pode me cobrar, que ela deu o cu para os grupos satânicos da MK Publicitar, a parte satânica. Eu falei que a MK Publicitar era metade satânica, metade autônoma, não foi? Ela deu o cu mesmo para esse pessoal satânico e começou a ostentar os símbolos satânicos ali. Começaram a praticar muita magia negra em cima de mim. Foram as primeiras vezes que essa vagabunda começou a aparecer com o símbolo do olho de Horus. Você nunca tinha visto isso antes. Essa vagabunda estava financiando, ela estava pagando e recebendo dinheiro de crime organizado satânico para fazer conspiração contra mim por causa dos meus projetos de filmes que eu estava fazendo. Ok? Tá? Presta atenção. Então a Fernanda Brum é uma satânica, ela faz parte do esquema satânico, tá? Dos templários, tá? Ó, templários, sionismo, deixa eu ver aqui outra coisa, maçonaria, tá? Tudo isso daí, todas essas influências satânicas, a MK Publicitar Fernanda Brum tem, tá? Ok? Sionismo, para você entender a diferença, só quem fala sou eu. Para você entender a diferença do sionismo para a maçonaria é o seguinte: o sionismo, só quem fala sou eu. Para você entender exclusivamente pela primeira vez, né? Você não sabe, só quem sabe sou eu. Ok? Ninguém nunca falou isso aqui. E já fala há muito tempo. A diferença entre o sionismo... Há muito tempo, tá? Ok? Há quanto tempo? Desde 2013. Para você entender a diferença entre o sionismo, tá? E a maçonaria é o seguinte: maçonaria é muito grande e é dona de todas as seitas. O objetivo da maçonaria é comprar todas as outras seitas. Só quem fala sou eu. Nunca vi ninguém mostrando e não tem nenhum outro que fala. A diferença é o seguinte: a maçonaria é uma seita que tem o objetivo de comprar todas as outras seitas. E o sionismo, embora represente as doutrinas mais satânicas e decadentes da maçonaria, tá? É apenas uma facção da maçonaria. E o sionismo é a maçonaria dos judeus, para você entender. É como se fosse a maçonaria dos judeus comprada pela maçonaria. Então a maçonaria tem o objetivo de comprar tudo que é prática de magia negra. E o Illuminati? O Illuminati é uma doutrina, tá, inventada por um grupo corporativo, tá, baseado na maçonaria. Ok? Exclusivo que eu estou falando aqui para você. Poxa, Jorge, eu já vi determinados indivíduos dando várias explicações para que é o Illuminati e a maçonaria. Eu nunca vi nenhum deles mostrando. Poxa, e você falou em alguns segundos o que é. Sim, só em alguns minutos você já entendeu o que é. A diferença do Illuminati para a maçonaria é que é um grupo corporativo, tá? Que eles seguem doutrinas da maçonaria. Então eles criaram uma seita que é como se fosse um sionismo, semelhante ao sionismo. Consegue entender? Por exemplo, é como se fosse o Illuminati é como se fosse uma maçonaria corporativa. Consegue entender? E a maçonaria é como se fosse uma seita muito maior que tem todas essas seitas, tá? Ok? E por que existe parceria entre Illuminati e maçonaria? Por causa da questão do dinheiro, tá? Por quê? Porque a maçonaria movimenta muito dinheiro, usurpando o lugar dos outros. E o Illuminati é uma empresa corporativo, né? Só que o esquema do Illuminati, eles não fazem negócios assim, eles não fazem negócios com produtos, com comércio, essas coisas assim, não. Eles trabalham com raciocínio de dinheiro. Dinheiro a qualquer situação, consegue entender?
Dinheiro. Então eles movimentam aonde está dando dinheiro, assim. E onde eles fazem proporções grandes de dinheiro, eles não querem nem saber como é que vai vir isso daí. O objetivo do Illuminati é fazer dinheiro, tá? Fazer dinheiro com ilusões mesmo. Vender ilusões para você e puxar dinheiro. Vender produtos assim que ao mesmo tempo está sendo usado para te trapacear e te enganar, ok? Isso daí que é o Illuminati, tá? E a maçonaria é magia negra e conspirações, tá? Ok? Toda essa sujeirada que eu falei aqui. Aí quando se fala dos templários, o templários é maçonaria, é uma seita, tá, de conspiração que também é agregado à maçonaria, que nem o sionismo e que nem o Illuminati, tá? É meu, tá? Tudo isso aqui que eu falei que é tudo meu, tá? Então os templários representam um movimento de conspiração, tá? Tem magia negra, conspiração, tudo isso daí. E por que as duas coisas? Porque no caso os templários veio antes da maçonaria. A maçonaria veio depois para comprar tudo isso daí. Consegue entender? Acredito que você entendeu, tá? Em poucos segundos eu expliquei a verdade disso daí, tá? Então o que acontece? A tal da Ludmilla, presta atenção, agora eu vou falar sobre a questão do câncer da Ludmilla Febre. Preste atenção, se ela esteve esse tempo todo com esse pessoal da MK Publicitar, que é tudo praticante de magia negra e tem todas essas influências, por que essa mulher morreu? Por quê? Porque eles sabiam provavelmente que as ideias, o ponto de vista dela, a maneira dela de pensar é diferente disso daí. Mas juntamente, consegue entender? A ideia de que ela teve o trabalho dela espoliado, a ideia de que tem assim determinada doutrina, assim, ela provavelmente a vida inteira não concordou, mas ela conviveu junto com aquelas pessoas, tá? Consegue ter aquelas pessoas que fazem todas essas coisas, que é a Ana Paula Valadão, a Fernanda Brum, ok? A Eixa, não sei o que. Vou falar sobre essa mulher, eu vou falar o seguinte, eu considero que essa mulher quase que decaiu mesmo assim de Deus, tá? Ela começou a dar mau testemunho assim, tá? Pelo procedimento dela, assim, muito simpatizante desse pessoal aí, tá? Ok? Consegue entender? E esses satanistas que encostam um furingo no seu olho, tá? São tudo financiados por evangélicos, tá? Ok? Consegue entender? Por exemplo, a maçonaria, eu acredito que não se originou com evangélicos, tá? Mas a maçonaria compra a religião, é dona da religião evangélica. Eles estão sempre comprando a religião evangélica, tá? E não existe religião evangélica sem maçonaria, tá? É completamente fora de cogitação, tá? Se você quer ser um cristão e não quer estar associado à maçonaria, só tem um caminho para você: nunca fazer parte de uma igreja, tá? Não existe mais isso. Você entrar numa igreja, essa igreja é da maçonaria ou não é? Todas elas são, tá? A maçonaria sempre vai comprar as igrejas, tá? Eles sempre vão ser donos disso daí, tá? Ok? Então não existe pastores, tá, que sejam cristãos, nunca vai existir mais. Não existe, tá? Eu estou convocando você para sair fora mesmo disso daí, tá? Saia fora de igreja. Deixa isso daí para os satânicos, tá? Eles querem uma religião. É claro que eles não. Presta atenção. O que eles querem é controlar você que não é. Presta atenção. Presta atenção. Se o indivíduo é satânico, ele vai ser diretamente maçom. Ele vai ser a puta que pariu. Ele não vai ser evangélico. Isso daí, eles querem é você que não é. Você que não é satânico a pertencer a essa merda aí. Consegue entender? Ok? Mas é justamente o que você não vai fazer, pô. Consegue entender? Então deixa que os maçons, que os satanistas, que os trapaceiros, que os ladrões sejam evangélicos. Você que não é, você sai disso daí, ok? Preste atenção. Os indivíduos que são comunistas, tá? Que são comunistas, que querem pregar o comunismo, tá? A ideia de eles desfazerem a religião evangélica, tá? É por causa de uma linha de dinheiro, de comércio, que não vai colocar dinheiro no rabo deles diretamente, porque a sociedade está faccionada entre direita e esquerda. Então, quando você vê um indivíduo falando contra a igreja evangélica, se ele está agregado a um grupo esquerdista, a um grupo comunista, a um grupo de oposição à Bíblia, e isso daí ainda não é o grupo, isso daí ainda é uma tribo adversária sua, isso daí é uma facção contrária a você também, tá? Você consegue entender? Deixe de ser burro, tá? Ok? O indivíduo está falando mal da religião evangélica porque isso daí é dinheiro que não está entrando no cu dele para ele roubar o que é dos outros.
Porque isso daí é uma facção que faz uma resistência contra as merdas que ele está fazendo, consegue entender? Ok? Então não é esse o raciocínio que eu estou falando, colocando para você. Eu estou falando, tá, de um esquema traiçoeiro, tá, satânico, tá, de espólio, de roubar, de impor determinadas doutrinas que são ruins para você e para as outras pessoas, tá? Ok? Presta atenção aqui. Então a tal da mulher, a Ludmila Feber, ela morreu de câncer. No entanto, ela estava andando com outras pessoas que não acontecia nada, estão completamente imunizados, que é a Ana Paula Valadão, a Fernanda Brum, a Aline Barros. Esse pessoal está completamente imunizado dessas práticas de magia negra. Essa mulher, porém, foi fulminada com câncer, ok? E foi até o final. Ela estava ali de risinhos com esse pessoal aí, e no entanto acabou morrendo de câncer. Por quê? Por causa simplesmente de um ponto de vista, de um procedimento que não era o mesmo raciocínio como eu mostrei aqui para você, consegue entender? Mas agora vou, aproveitando o vídeo, vou falar sobre ela assim, tá? O que eu penso dessa mulher é o seguinte, tá? Vou colocar aqui todas as ideias para encerrar esse vídeo falando sobre essa mulher. 20 minutos, vamos lá. Eu acredito que quando ela começou, tá, assim, buscando a Deus e sendo cantora, ela tinha assim, sinceridade, tá? Sinceridade. Isso você vai ver nas músicas dela, tá? É uma sinceridade assim de uma pessoa que busca a Deus, tá? E que procura entender a respeito de Deus e falar de Deus, tá? Ok? A primeira situação. Seria o primeiro momento da vida dela. E acredito que isso daí foi até, posso colocar aqui, até 2001, 2002 mais ou menos, tá? Ok? 2003 talvez. Até 2005, posso colocar assim, tá? Mas nessa transição de 2005, tá, 2004 em diante, estou dando a minha opinião, tá? Desse período aí até 2010, tá? O procedimento religioso acabou dominando ela, ou seja, uma pessoa religiosa, tá? Uma pessoa que se tornou religiosa, tá? Consegue entender? Uma pessoa com um discurso religioso, com um procedimento religioso, ou seja, uma pessoa que acabou sendo dominada por a sua própria religiosidade, consegue entender? Então eu vejo que isso aconteceu com essa mulher. Ela começou a ser dominada pela própria religiosidade, tá? Até o ano de 2010 mais ou menos, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você, fale sempre mal, tá? De autoridades evangélicas, tá? Pastores, fale sempre mal de pastores, fale mal de cantores evangélicos, tá? Porque tudo isso daí tem satanistas da seita dos templários por trás. Para você entender, templários são verdadeiros animais, tá? Consegue entender? São satanistas, tá? É um troço nojento mesmo esse negócio de templar. Por que eu estou especificando os templários? Porque são indivíduos que vivem socialmente, mas são criminosos, tá? Que ficam 24 horas praticando magia negra nos outros. E eles se dão super bem com bandido, tá? Ok? Posts de denúncias, .blogspot.com. Esses indivíduos financiam bandidos para ser intermediários deles, tá? Mensageiro deles para fazer espionagem, magia negra. Ó, são assassinos, mentirosos, invejosos, difamadores, caluniadores, tá? É isso daí que está por trás da religião evangélica, tá? Ok? Então, essa mulher foi dominada pela religiosidade, tá? Ok? E ela começou a desenvolver uma conduta, tá? Cuja a religião e a religiosidade estão praticando muita magia negra no meu cu, tá? Ok? A religião e a religiosidade, tá? Começou a ser realmente assim um procedimento muito forte na pessoa dela, assim. E isso daí como é que eu vou fazer? Isso fez mal para ela, tá? Consegue entender? Eu acredito que isso fez mal para ela e ela não foi feliz durante esse tempo aí, tá? Ok? Pronto. E aí o que aconteceu depois? Quando chegou lá para 2010, assim, passou esse tempo aí, até mesmo o tempo que eu estava denunciando isso daí, ela começou a andar com aquela mulher, Ana Paula Valadão, e com o pessoal da MK Publicitar, Fernanda Brum. Aí realmente ela estava como que assim uma baladeira gospel, sabe? Assim, curtindo assim aquele high societyzinho de lidar. Pode me cobrar isso aqui, tá? É isso daí mesmo. É isso aí mesmo que eu falei. Ok? Tá? Ela começou a viver assim uma badalação envolvendo aquele pessoal da MK Publicitar. Por quê? Porque aquele pessoal da MK, tá, não valem porra nenhuma, tá? São invejosos, trapaceiros, mentirosos, ladrões. Fernanda Brum, Eichla, essas mulheres de Fernanda Brum, e são piranhas, tá? Isso aí são piranhas mesmo, vagabunda, tá? Ok? Eichla,
o pessoal da MK Publicidade, a Ana Paula Valadão. Então esse daí é o pessoal baladeiro, entendeu? O pessoal que vive, tá? Um mundo de fantasia gospel, consegue entender? Ok? E aí o que acontece? Ao ter se juntado com esse pessoal aí, ela virou assim uma pessoa do tipo inconsequente. Já não tem mais nada a ver com as ideias que ela jogava nas músicas, com nada. Então esse perfil de uma pessoa assim é uma pessoa afastada de Deus, tá? Uma pessoa que não representa nada, nunca representou nada para Deus. Então o caminho da religiosidade a ser uma pessoa que se dá bem com Ana Paula Valadão, com Fernanda Brum, que são mulheres que estão sempre falando de vaidade, de adultério de mulher, tá? Ok? São invejosas, entendeu? Avarentas, tá? As mulheres mentirosas, entendeu? Caluniadoras, tá? Ok? Sempre adultério, feminista, tá? Extremamente feminista, tá? A Fernanda Brum é pirocuda igual um caralho, tá? A Fernanda Brum é uma mulher pirocuda igual um cacete, tá? E aquela outra que anda com ela, já falei pra você, que aquela mulher Estila, tá? Essa mulher nunca foi amiga da Fernanda Brum porra nenhuma. Aquilo ali foi inventado. Por quê? Porque eram as duas cantoras que mais vendiam para MK Publicitar, tá? Ok? Por várias razões elas eram badaladas. Então é como se elas fossem as pessoas mais importantes ali do grupo. E são duas mulheres invejosas, tá? Duas mulheres invejosas, a tal da outra ex, então uma mulher invejosa, entendeu? Uma mulher caluniadora, tá? Invejosa mesmo, tá? Ok? Então o fato dessas mulheres serem as duas mais badaladas por várias razões. Eles pegaram duas figuras que eram as que mais vendiam, as mais badaladas, e transformaram em duas amigas. Tudo mentira, nunca foram amigas porra nenhuma. Isso aí foi uma amizade inventada de marketing, tá? Se ainda elas chegassem publicamente e falassem, não, a gente fez o CD, para você entender bem, tá? Não, a gente fez o CD Amigas, tá? Nós somos amigas, mas o objetivo era fazer músicas falando de amizade. Não, o objetivo era criar mesmo esse personagem das duas serem muito amigas mesmo. Tudo mentira, tá? São amigas porra nenhuma, tá? São as duas mulheres que mais movimentam dinheiro, tá? E as duas mulheres mais piranhas da MK Publicitar. Então por isso que elas se davam muito bem, tá? Ok? É tudo mentira isso daí, tá? Ok? Outra coisa, eu quero falar para você que os evangélicos, tá, eles são satânicos, tá, eles são satanistas, tá, ok? Os evangélicos são satanistas, tá? Eles são extremamente revanchistas, emuladores, mentirosos, tá, ok? O revanchismo é um tipo de emulação da inveja, consegue entender? O indivíduo ele tem que contradizer o que você fala. Não, eu vou contradizer. São persistentes mesmo na mentira mesmo, tá? Isso aí são filhos do diabo mesmo. Então como é que uma pessoa que vai compor músicas falando de Deus como essa mulher compunha, e ela vai dizer que as pessoas que ela mais gostava de estar, e as pessoas que ela iria estar frequentando, que estava sempre na companhia dela, eram justamente essas vagabundas da MK? Como é que essa mulher vai dizer que tinha alguma coisa de Deus na vida dela, andando com umas porra de umas mulheres que nunca representaram nada para Deus, tá? Ok? É isso daí. Então essa foi a situação dessa mulher. E aí eu falei para você que o fato dela estar sendo vítima de câncer, enquanto todas as outras mulheres são associadas com magia negra imunizada, ela estava caminhando justamente com várias cascavéis mesmo, tá? Que estavam atraindo mais maldição para ela. Ok? Quando começou o negócio do câncer, eu falei assim, pronto, para encerrar, a última ideia. Quando essa mulher anunciou que estava com câncer, aí eu fui e falei, olha, essa mulher está com câncer, é por andar com essas vagabundas, Fernanda Brum, Estila e Fernanda, não sei quem. E se essa mulher quer ser curada, se ela quer ser curada disso daí, ela se afaste dessas vagabundas aí, que esse câncer vai embora da vida dela. Aí o que aconteceu? A Fernanda Brum foi logo depois. Na época eu estava acompanhando o que eles estavam fazendo, tá? Estavam recomendando para mim no Facebook, sei lá, tá? Ok? Aliás, eu não estava acompanhando porra nenhuma, não acompanhava eles merda nenhuma, tá? Isso daí, na verdade, foi para depois de 2017. Aí saiu uma recomendação para mim da Fernanda Brum, mandaram para mim, são eles que mandam para mim. Eu nunca acessei nada deles, tá? Ok? Nunca acessei nada de evangélicos, tá? Evangélicos são financiados para roubar,
Tá? Evangélico é igual a bandido, tá? Você tem que entender de uma vez por toda, tá? Evangélico são financiados para roubar, são fraudadores, tá? Ó, preste atenção, não tem grupo que mais pratica magia negra nos outros do que evangélicos, são os que mais financiam satanista para praticar magia negra nos outros, tá? Ok? Eu só sou incomodado com magia negra, preste atenção. Eu sempre tive um discurso anti-esquerdista, sempre tive um discurso anti-roubo de conhecimento, nunca fui incomodado com magia negra. Quando a MK Publicitar começou a se corroer de inveja dos meus projetos de filmes, eu sou extremamente incomodado até hoje com isso daí. Os evangélicos são uma peste, rapaz. Tá? Eu quero falar para você, você que é cristão, sai de igreja evangélica. Isso daí é para satânicos, tá? Que os maçons façam parte da igreja evangélica, tá? Que os sionistas se tornem evangélicos, consegue entender? Para eles adorarem um Messias que é o próprio diabo, consegue entender? Ok? Mas você que é cristão, não. Você que é cristão, sai disso daí, tá? E você não tem que dar dízimo para eles, não. Você não tem que pagar espólio para eles, não, tá? Sai fora disso daí, tá? Ok? Eu estou convocando você, sai das igrejas evangélicas, isso daí mesmo, tá? Ok? E não dê audiência isso daí, ok? Pronto. Agora eu vou falar para você o seguinte, a última ideia sobre a questão da Fernanda Brum, tá? E da MK Publicitar. Isso, são os que mais praticam magia negra em cima dos outros. Eu esqueci aqui a última coisa que eu queria concluir sobre a situação dessa mulher. O que aconteceu? Recomendaram para mim, quando eu falei isso, recomendaram uma visita da Fernanda Brum à Ludmilla Feber. Aí eu falei, se essa mulher continuar andando com a Ludmilla Feber, ela vai morrer e elas vão ficar quietinhas com isso daí. E foi isso daí, essa mulher acabou morrendo na mão delas mesmo. E veja que estão sempre falando de milagres, de prodígios, de feito. Cara, a mulher morreu de câncer. Ok? Morreu de câncer no meio deles. Eu estou falando com você, satanistas, tá? Da Igreja da Graça, satanistas dos templários do cu da MK Publicitar, bandidos do bairro que é financiado pelos pastores evangélicos do seu bairro, praticando muita magia negra no meu olho. O dinheiro do dízimo, tá? É para financiar bandidos, roubando vocês e praticando magia negra 24 horas, tá? Ok? O esquema deles, tá? É financiar esses bandidos, tá? Para quê? Para eles fingirem que existe uma ameaça que incomoda as pessoas que não fazem a vontade deles. É tudo financiado por eles mesmos. É tudo combinado, tá? Ok? Tá? Ok? Acabe com isso daí, sai fora de tudo isso daí. Ok? Ok? Se você é cristão de verdade, não tem... preste atenção, se você é cristão mesmo e você faz parte de uma igreja, você vai para o inferno, tá? Principalmente se você sabe, olha, tem as igrejas que não são maçônicas, você vai para o inferno, filha da puta. Consegue entender? Ok? Você não é cristão porra nenhuma. Quer ver? Na Bíblia, tá? No Novo Testamento, as pessoas não participavam de igrejas não, cara. Entendeu? Consegue entender? Não existia uma igreja, não existe uma instituição igreja na Bíblia não. Consegue entender? Ok? Eu ainda posso mostrar para você, que eu vou guardar segredo para não revelar aqui meus ensinamentos, mas mostrar para você um princípio do Apocalipse. Como é que funcionava a questão da igreja na época do Apocalipse? Na época do Apocalipse não, na época em que foi escrito o Apocalipse. Naqueles momentos, tá, em que eles estavam sendo perseguidos, como é que funcionava a questão da igreja? Eles estavam sendo perseguidos, não era por outra coisa, tá, a não ser justamente pela instituição religiosa que mandava naqueles lugares ali, que por acaso eram os judeus naquela época. Eram judeus, eram os fariseus, tá? Eram os fariseus que representavam a casta que era a instituição que você chamaria de Deus naquilo ali, né? Consegue entender? Eram esses aí que perseguiam os verdadeiros cristãos, ok?